O discurso filosófico não se caracteriza apenas pelo que afirma, né? Ou pretende confirmar. O mais fundamental do discurso filosófico são as questões. E mais fundamental do que isso é a formulação do questionamento. De fato, a forma como se apresenta o questionamento, como se elabora a pergunta, é essencial para a filosofia. Há quem diga, inclusive, que quando o filósofo consegue delimitar convenientemente uma questão filosófica, ele cria um novo ramo da investigação humana, tal como a física, a química, a psicologia. E o que seriam questões filosóficas, né? As questões filosóficas, elas apresentam algumas características particulares. Primeiro, elas são abstratas. Qualquer pessoa pode procurar formular uma resposta a uma pergunta filosófica, independente dos dados empíricos que ela tem acesso. Uma outra característica das questões filosóficas é que elas são universais. A resposta, ela tende a ser uma resposta que abrange muitas perspectivas. Envolve direito universal, envolve bem absoluto, coisas que estão em todas as culturas, em todas as religiões, né, que estão em todas as sociedades. As questões filosóficas, elas também são, de certa forma, elas pedem um atendimento radical, né? Para você responder uma questão filosófica, normalmente você tem que formular e responder diversas outras questões, e não raro algumas dessas questões pedem e dependem da questão inicial formulada, né? Você fica meio que correndo atrás do próprio rabo, vamos dizer assim. Um outro aspecto, esse é um pouco mais discutível, é que as questões filosóficas, elas são sistemáticas, né? Que para respondê-las por inteiro, nós temos que necessariamente determinar um conjunto de premissas. A resposta em si, ela depende dessas premissas. Também questionável, mas que tem uma aceitação da maioria, é que as questões filosóficas, elas são racionais, né? O que é que seja racional? É que a resposta dela, ela depende de um esforço lógico, uma estruturação sistemática do pensamento. Claro, há correntes que defendem que não é bem assim, não é totalmente assim, mas a grande maioria aceita que as questões filosóficas devam ser tratadas de uma forma racional. Dessas características todas resulta uma outra característica, que é o fato de uma questão filosófica ser uma questão aberta. E nisso, quando eles falam em aberta, eles querem dizer que nunca há uma resposta completa. Há sempre uma resposta baseada numa perspectiva, e que você pode formular outras respostas trabalhando em outras perspectivas, ou porque também se aprofundou
na no problema, se aprofundou mais do que a primeira resposta.